Agora, admitir que Deus existe, mais uma vez, muda completamente a minha perspectiva. Porque se Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é eterno. Então, se Ele é eterno, significa o seguinte: existe uma ética que transcende a nossa existência. Uma ética que está ligada ao caráter do próprio Deus. A Bíblia chama essa ética de a lei de Deus. Se Deus não existe, a nossa ética é relativa. Se Deus existe, existem leis, existem princípios que são absolutos, que são eternos. Ou seja, acreditar que Deus existe me leva a pensar o seguinte: que eu não tenho o direito, eu não tenho a liberdade de decidir por mim mesmo o que é certo e o que é errado. Existe um padrão moral eterno e absoluto. Agora, através da Bíblia, a gente descobre que Deus nos dá uma liberdade. Não é a liberdade para decidir o que é certo e o que é errado. Isso Ele já decidiu. Isso faz parte dessa ética absoluta e eterna. A liberdade que Deus me dá é decidir adotar a ética que Ele estabelece ou não adotar. Mas vejam só, a opção que eu faço, ou o ponto em que eu me encontro, crendo na existência de Deus, ou crendo que Deus não existe, muda a minha vida, muda, influencia a minha conduta de maneira geral. Um terceiro aspecto em que essa questão envolve a nossa vida, diz respeito à nossa perspectiva de futuro. Então veja bem, se você crê que Deus não existe, eu pergunto, qual é o seu futuro? Qual é o meu futuro? Se Deus não existe, o que significa a existência humana? A existência humana, ela se transforma ou ela passa a ser vista como uma existência biológica. Onde é que está o nosso futuro? Se Deus não existe, se não existe uma realidade espiritual que transcende a este mundo, onde é que está o nosso futuro? O nosso futuro está nessa vida. Então, é por isso que eu disse, se você crer errado, você vai ter prejuízo. Porque se você crer que Deus existe e Ele não existe, pode ser que você esteja buscando uma vida futura, uma coisa transcendente, e nada disso exista. E você vai deixar de aproveitar essa vida. Se Deus não existe, você tem que estabelecer uma maneira de viver para desfrutar ao máximo isso aqui, porque na verdade o que começa aqui, acaba aqui. Agora veja bem, se Deus existe, qual é a nossa perspectiva de futuro? Vai muito além dessa existência. Se Deus existe, e conforme a Bíblia diz, Ele é eterno, Deus não iria criar pessoas para uma existência tão limitada, para que nós vivamos aqui apenas um lapso de tempo. Se Deus existe, existe então algo além disso aqui. Significa o seguinte, que eu agora vou me preparar para esse algo que existe além disso aqui. Vejam como é importante você crer da maneira certa. Eu quero ser honesto com você. Eu acredito que Deus existe. Talvez você esteja pensando assim, bem, então acreditar que Deus existe vai me dar um senso de responsabilidade mais amplo, eu devo satisfação a esse Deus. Crer que Deus existe vai influenciar na minha conduta, porque existe uma ética absoluta. Crer que Deus existe vai me fazer visualizar um futuro que vai além desta vida. Isso parece um pouco assustador, você não acha? Parece ou não parece? Assusta um pouco. Aquela sensação de que Deus é esse? Se Ele existe, como é que Ele está me vendo? Como é que Ele está me considerando? E muita gente imagina Deus dessa forma, né? Como um velhinho sisudo que está lá em cima fiscalizando a nossa vida. E de fato, se você olha dessa perspectiva, isso parece assustador. A Bíblia fala que Deus existe e a Bíblia fala muita coisa a respeito desse Deus. E uma das coisas mais extraordinárias que a Bíblia apresenta a respeito de Deus é o seguinte: existe uma passagem da Bíblia que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse Deus, Ele não é um velhinho sisudo, mal-humorado, que está aqui simplesmente para fiscalizar a sua vida e apontar os seus erros. Muito pelo contrário. Ele é um Pai de amor. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente aprende na palavra de Deus é de que Deus deseja assumir o controle sobre a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na possibilidade de ter um ser superior, inteligente, sábio, que conhece você como ninguém, um ser que criou você, que conhece todas as circunstâncias da sua vida
e que é onipotente, tem poder para tudo o que Ele quiser. Agora imagine só, esse ser cuidando da sua vida. Essa é a proposta que Deus está fazendo para você. Ele não está apenas convidando você a acreditar nele, a exercer uma experiência religiosa. Não é somente isso, é muito mais do que isso. O que Deus está querendo é cuidar de você, é tomar conta da sua vida, é fazer de você uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais livre, ao contrário do que muita gente pensa por aí, de que a vida com Deus limita a nossa liberdade. Muito pelo contrário. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdadeira liberdade só é possível quando nós vivemos com esse Deus. Eu quero fazer um convite para você. Se você tem dúvidas em relação à existência de Deus, admita a possibilidade de que Ele existe e comece a buscar uma experiência com Ele, e você vai perceber que num período muito curto, de alguma maneira, Ele vai se revelar para você. De alguma maneira Ele vai mudar o seu pensamento. Se você se abrir para Ele, Ele vai querer exercer o controle sobre a sua vida, e só aí você vai descobrir o que significa realmente ser uma pessoa feliz. Ouço a chuva forte na varanda, contando sobre alguém que é amor. Declarando que o sol e a lua são partes de um quadro de um pintor. De estação no ano revela mais que a vinda do calor, pois com sua regularidade afirma existir um Criador. Como eu não havia enxergado que pela natureza ouço murmurar de um Deus pintor e até poeta que faz declarações de amor. Estrela é um poema escrito lá no céu por meu Senhor. Que nas noites frias de inverno me traz palavras quentes de amor. Como eu não havia enxergado que pela natureza ouço murmurar de um Deus pintor e até poeta que faz declarações de amor. De um Deus pintor e até poeta que faz declarações de amor.